E agora, mais uma entrevista aqui no 4x4. Apesar da graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Daniel Silveira ainda não conseguiu recuperar sua plena liberdade. Nessa semana, ele teve o acesso ao fundo eleitoral barrado e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ainda avançou contra a mulher do parlamentar. O deputado está aqui no nosso estúdio. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação, com 63 mil visualizações simultâneas aqui no 4x4. O que aconteceu essa semana, então? Essa mulher teve contas em redes sociais bloqueadas, contas bancárias também? Também. Na verdade, as contas bancárias já vinham. Boa noite, Lacombe, boa noite aos telespectadores. Augusto Nunes e Ana Paula Henke, que são pessoas que eu tenho muito carinho, muita admiração. Elas já haviam sido bloqueadas, mas ela não é... São fatores jurídicos, são importantes. Ela não é polo ativo nem passivo no processo. Ou seja, ela não tem o processo. Ela é advogada na ação, dentro de uma ação penal desde o início, né, do processo, que cabe frisar que é ilegal. E o bloqueio ele se deu de forma totalmente inconstitucional. E agora, ele retificando, ele pega uma decisão, que isso também é novidade no mundo jurídico, não existe em nenhum lugar. A única fake news nesse processo da fake news são as decisões do próprio Alexandre. É lotado de fake news e instrumentos jurídicos que não existem, na verdade. Tem que frisar isso para as pessoas entenderem. Quando bloquearam, então, as contas dela, que ela é uma candidata do gênero feminino, tanto se fala nessa proteção às mulheres na política, tirou-se, né, foram retirados dela os direitos de paridade de arma em uma eleição que todos têm que ter essa paridade de arma, porque todos estão em uma mesma situação e tem que ter essa paridade para disputar. O que ele fez foi ferir o processo eleitoral drasticamente por conta de uma perseguição que ela é ad hominem. E está totalmente fora do mundo jurídico isso aí. Ana. Deputado, boa noite, é muito bom tê-lo aqui. Nossa audiência pedia há muito tempo, né, que o senhor estivesse aqui para responder algumas perguntas, e eu fiquei muito impressionada, né, não apenas hoje, mas sempre que falamos de Alexandre de Moraes aqui, o chat fala Rodrigo Pacheco, porque a nossa ferramenta constitucional para parar esse tipo de tirania, de atrocidade jurídica, de barbárie, eu diria, né, inconstitucionalidade, essa ferramenta está na mão do Rodrigo Pacheco, que por sua vez coloca lá no fundinho da gaveta e esquece. Então eu quero passar para o senhor uma pergunta do próprio chat aqui. O que é possível fazer para que Rodrigo Pacheco coloque em uso essa ferramenta constitucional, mesmo ele negando aí, né, esse direito que o eleitor tem de pedir que ele coloque em processo de votação o impeachment do Alexandre de Moraes? Ele não querendo fazer isso, o que o Senado pode fazer em relação a isso? E quando o Rodrigo Pacheco sai da cadeira da presidência do Senado? Então, perfeito. A primeira coisa que deve ser feita é ter uma maioria de senadores. Aí nós teremos uma provável renovação, ainda que pequena, no Senado esse ano, né? Eu creio que serão eleitos aí entre 8 e 10 senadores que tenham essa base, né, que nós defendemos dentro da legalidade. A gente não está falando nada de ideologia política, é a lei. A lei está ali para ser definida, cumprida, é uma ordem, um comando. E os senadores eles têm que abrir esse processo de impeachment com o presidente anuindo isso. E regimentalmente, dentro do regimento do Senado, ele não pode engavetar ou simplesmente ignorar. Uma vez feita a denúncia do impeachment, que pode ser feito por qualquer um, e temos uma até do próprio Caio Coppola, que também entrou o senador Cajuru, com 3 milhões de assinaturas, e a materialidade jurídica é perfeita. A única coisa que é feita é a análise do jurídico ali do Senado. Tendo, então, essa base, ele tem que pautar. Não há questionamento se não, isso aqui não tem. Foi analisada, o jurídico ele não nega, tem que ser pautado e o plenário vai decidir. 27 senadores que formariam pelo menos um número para que nós pudéssemos pautar. O prazo para que ele saia agora, no final dessa legislatura da Câmara, não pode ser eleição subsequente para ele assumir a presidência do Senado mais uma vez. E o que nós podemos fazer para que isso aconteça é ter a consciência na hora da escolha do senador, colocar pessoas que queiram de fato comprar essa briga, que o STF se tornou uma estrutura que ninguém quer mais peitar. E eu não consigo entender o porquê. Nós sabemos que tem 11 ministros lá,
mas tem vários grupos sob esse guarda-chuva do STF, colocando tribunais superiores, o próprio CNJ, que também é composto, o TSE, que é composto por ministro do STF, sempre a presidência sempre será um ministro do STF. Então você vê que está tudo muito linkado, é um paralelo bem traçado para que eles possam manter, né, como no próprio comentário que eu assisti aqui do Brasil Paralelo, né, qual o jeito de resolver o Brasil é basicamente isso, a escolha dos candidatos com atenção, né? Não adianta querer você, tem que mudar, você tem que colocar uma maioria, não adianta uma andorinha só para fazer verão que não faz. Vê o presidente Bolsonaro, não consegue às vezes. Augusto. Olha só, Daniel, boa noite, é um prazer te ver por aqui. Nós dizíamos há pouco que o processo, esse inquérito, já começou ilegal. Muito. É podre. Porque não existe... o Alexandre de Moraes ele descumpriu desde o começo a Constituição, o tempo todo. Sim. O tempo todo. Agora, quando eu faço sempre a mesma pergunta para você. Sim. Você sabe agora do que é acusado? Começou quando? Responda, por favor. O inquérito em 2019. 2019. Você sabe do que é acusado? Não faço a mínima ideia. Ninguém tem acesso ao inquérito. E os ministros do Supremo, os outros, nenhum se manifesta. Silêncio é sepulcral. É isso que eu não entendo. A pergunta que eu faço a todos os envolvidos, os arrolados ali no inquérito... Perseguidos. Que são arrolados futuramente. Perseguidos pelo Alexandre de Moraes. Ele pelo menos diz por quê. Não. Porque eu já vi todo tipo de briga, você fica bravo com o outro e diz por quê. Ele não, ele persegue pessoas inocentes, pessoas que foram indultadas. Sim. A graça corresponde ao indulto imediatamente, tem reconhecimento imediato. Pois bem, agora a sua mulher fez o quê? Nada. Ela nem é ela ré. nem está indiciada em nada. Zero processos. Zero. Na verdade, ela nem tem prerrogativa de foro para ser indiciada pelo STF. Começaria por aí. Então você já respondeu a minha perplexidade. A sua esposa, ela é advogada. Advogada no processo. No processo. E nesse caso, a OAB falou... Deveria se manifestar, mas também se calou. Isso foi muito ruim, porque a advogada Mariana e o doutor Paulo Faria várias vezes provocaram, porque as prerrogativas dos advogados têm que ser respeitadas, porque o advogado ele defende justamente aquilo que é positivado. E o juiz ele não pode, de qualquer maneira, sobrestar a lei pelo entendimento dele. A lei é positivada, a lei é taxativa, a lei é respeitada. Existem interpretações teleológicas que seja do objeto ao fato, que você pode chegar a um consenso, mas é uma interpretação onde é subjetivo, não onde é taxativo. Então, os juízes hoje têm feito isso, né? A Suprema Corte e tribunais superiores têm criado entendimentos que os tribunais inferiores sempre se pautam nos superiores. Então, fica uma dicotomia entre a lei e a ordem. Tuas contas bancárias continuam bloqueadas? Todas elas. Todas elas. O indulto adiantou de quê, no fim das contas? Na verdade, ele serviria imediatamente, está até no artigo 738 do CPP. É reconhecida imediata. A única coisa que o juiz pode analisar é o requisito constitucional e ajustar as penas conforme a graça for determinada pelo presidente. Então não há o que se discutir, mas o Alexandre, ele simplesmente, eu acho que ele vê o limite e ele passa a passos largos para poder testar. Ele vai testando até onde dá certo. Ele é um agressor, ele sim é um agressor das instituições. Ele rompeu os poderes e continua nessa sanha persecutória. Constantino. Boa noite, deputado. Um prazer tê-lo aqui. Pois é, o senhor, mesmo com imunidade parlamentar, foi alvo aí de uma perseguição implacável, mas tinha lá, né, a Câmara depois endossando esse absurdo, com uma covardia que vai entrar para a história, a justificativa de que aquele seu vídeo foi muito agressivo, em que pese o flagrante perpétuo, né, que foi criado e só para o senhor, porque senão dá para prender pelo menos aí meia dúzia de petistas. Aí tinha também um jornalista, né, mais diferentão, isolado aí da mídia mainstream, que xingava, usava uns apelidos depreciativos para o ministro, também foi perseguido, tem ordem de prisão, ele está hoje foragido político. Não, ele buscou asilo mesmo e está num país que respeita a liberdade. Mas eram casos restritos ali, alguém que você podia alegar assim, passou do tom, né? O que não importa muito num país que tem lei, mas tudo bem. Aí agora nós abrimos esse programa hoje falando de empresários, alguns bilionários, cujo crime foi, num caso deles, curtir uma mensagem num grupo de WhatsApp. Curtir uma mensagem num grupo de WhatsApp. Ou seja, escancarou de vez. E aí a gente abre o Globo no dia seguinte e vê a Vera Magalhães, respeitada, jornalista,
aplaudindo isso e dizendo que está evitando um golpe futuro. Ela diz que fontes na Polícia Federal e no Supremo alegam que foi medida preventiva. Ou seja, estamos vivendo o Minority Report, aquele filme com Tom Cruise. Porque esses grupos podem financiar um golpe lá na frente, prende, manda a polícia, tira telefone, uau, funcionou. Então, assim, a pergunta que eu lhe faço, deputado, é se pelo menos o senhor se sente agora em melhor companhia. Se o senhor antes estava tentando subir a voz e estava meio isolado, e agora está vendo que a coisa realmente entornou de vez e passou de qualquer limite que até mesmo essa imprensa consiga esconder. Perfeito. Bom, primeiro que eu tenho que responder é que agora foi avisado, né? Avisamos lá atrás, olha, vai chegar em outras pessoas. E as pessoas às vezes não acreditam, né? Acabam percebendo quando são atingidos pela situação. A verdade hoje, o Alexandre ele tem que ser empichado pelo Senado, tem que ser investigado e provavelmente vai ser preso porque ele tem uma vida aí que vem se arrastando há muito tempo, um pouco dúbia. Isso aí é conhecido da poliçada, assim por dizer. E tem uma ala da Polícia Federal, que é a própria delegada Denise, que ela sempre fazendo os pedidos, ela investigava o Alexandre na Operação Acrônimo. Quer dizer, ela investigava o Alexandre e depois o Alexandre passa a tê-la em quase que um laço para poder determinar o que faz. E os delegados, que me envergonham, são bacharéis em direito, né, por obviedade do cargo, eles solicitam esse tipo de informação ou pedem prisão preventiva ou apreensões de celulares e bloqueio de contas, parece que a provocação do próprio ministro, você me pede que eu vou determinar porque eu não posso agir próprio ter ofício, porque senão eles vão me bater também, porque eu já estou agindo muito de ofício. Mas é claro. Tem método para acontecer as coisas. Quantos policiais federais estão à disposição do ministro Alexandre de Moraes? Hoje, tem uma ala que... São 2 delegados. São 2 delegados e uma ala que vai somar em torno de 25 a 30 policiais. E ele escolheu os delegados. E infelizmente, isso é um aparelhamento da Polícia Federal que não essa ala não representa a Polícia Federal. A Polícia Mas Federal... quem interferia na Polícia Federal não era o presidente Bolsonaro? Em tese, pela mídia mainstream, sim. Não Só que pôde nomear o Ramagem, que hoje inclusive é até candidato, mas ele é extremamente preparado e ali para mim foi o erro, quando permitiu esse avanço. Ele testa, ele empurra, vamos ver se cola. Colou, então eu vou conseguir agir de outra maneira. E ele vem exagerando cada vez mais. Você pode ver que as decisões dele contra os 8 empresários não tem pé nem cabeça dentro do mundo jurídico. Ele simplesmente olhou e bloqueou. Em um passo dele, bilhões de reais e pessoas que geram milhares de empregos no país. E receita. Quer dizer, ele passou muito dos limites. Isso tirando o meu caso. Botando esse caso aí que não tem nada a ver com o STF. Deputado, nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, dentro da pandemia, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, ele assinou alguns decretos completamente inconstitucionais. E alguns xerifes, como o xerife Villanueva, que é do condado de Los Angeles, alguns xerifes se negaram a cumprir aqueles decretos, dizendo exatamente que eles não cumpririam aquele decreto não por desobediência civil, mas por obediência à Constituição americana. Perfeito. O senhor acha que existe na Polícia Federal alguém que possa ter um Villanueva e que possa daqui a pouco dizer, olha, isso aqui é inconstitucional, não dá para a gente cumprir? Porque a população, claro, que ficaria do lado das forças policiais se eles protegessem a Constituição e não um ministro que adora essas canetadas inconstitucionais. Perfeito. Uma ordem constitucional não se cumpre, Lei 8.112, artigo 116, inciso 4º. Qualquer do povo pode ler essa norma e vai lá ver. Cumpra-se as ordens, salvo as manifestamente ilegais. E essas são ordens totalmente ilegais. Quando mandou prender um deputado às 23h20, igual a NKVD, polícia stalinista, chovendo, com mandado de prisão em flagrante, sem ter nenhum tipo de flagrância de crime inafiançável taxativo, no rol taxativo. E dali começou uma série de escaladas de arbitrariedades e as pessoas não percebiam. E é bom lembrar também o seguinte... É só não cumprir, Ana, respondendo. Os nazistas que sobreviveram à guerra e foram julgados depois de Nuremberg, e também o Adolf Eichmann, que foi sequestrado pela polícia de Israel e julgado em Israel, eles invocaram aquela tese da obediência devida. Cumprir ordens. Que não existe isso, né?
a obediência devida e você tem de cumprir qualquer ordem, não é assim? Sofisma. Não Eles é assim, você não pode cumprir uma ordem legal. Não. Se as pessoas, na coletividade, vejam bem, que eu não estou incentivando a nada não, até porque obedecer lei. Quando ele determinou o uso da tornozeleira para que eu utilizasse, eu fui à tribuna e disse, não vou cumprir porque está manifestamente ilegal, sou um parlamentar a nível federal e vou cumprir a Constituição. Ah, você desobedeceu? Não, obedeci aquilo que eu jurei proteger, que é a Constituição enquanto parlamentar. A própria vice-PGR, a Lindora Araújo, ela disse também, né, que o Alexandre de Moraes deveria cumprir a constitucionalidade do indulto. Do indulto, perfeitamente. Presidencial. Essa foi a manifestação da vice-procuradora, subprocuradora, na verdade, perdão. Eu tenho pena dos policiais federais. No programa de hoje a gente falou de vários casos envolvendo policiais federais, o caso dos médicos, do doutor Cadejane, que foi um absurdo. Zimmermann, dos empresários, o deputado Daniel Silveira. Muitos que foram à minha casa se desculparam por várias vezes, né? Porque estavam envergonhados, são agentes, o agente cumpriu a ordem do delegado, o delegado cumpriu a do Alexandre, que é manifestamente ilegal. Fosse eu o delegado, Excelência, despacharia com ele, não tem como cumprir isso aqui, isso é um desculpa. O que aconteceria se um delegado fizesse o que o xerife Villanueva fez? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Aí ele seria retalhado com toda certeza, afastado, ou então transferido para outro lugar, ameaçado. Que hoje o Brasil ele é um estado policialesco sem sombra de dúvidas. Eu não consigo aceitar, é mais forte que eu. Espero que tenham pessoas também que se sintam indignadas com o que está acontecendo e levem a sério o que está acontecendo. O presidente mesmo ele não consegue governar por conta desse estado policialesco, né? É bom lembrar que o delegado de Polícia Federal é necessariamente advogado. Necessariamente é bacharel. Ele sabe o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo. Mas é uma situação muito delicada. Muito desconfortável e triste. Constantino, Ana Augusto, alguma pergunta a mais? Eu tenho mais uma pergunta. Deputado, e que situação está suas redes sociais, suas contas bancárias, como o senhor tem vivido? Eu soube que todas as contas foram bloqueadas, redes sociais, você está em campanha, mas não consegue conversar com o seu eleitorado? Não. Como que está Então, na verdade, quando ele determinou o bloqueio, a decisão dele é tão teratológica que ele coloca qualquer conta vinculada ao nome Daniel Silveira que seja automaticamente bloqueada pelo Instagram, Facebook e comunicada à corte, ao Tribunal da Verdade. Daí então eu comecei a gravar o vídeo e disseminar com os amigos e publiquem nas suas redes. Estão tentando fazer isso, só que o alcance acaba não capilarizando muito. Porque, primeiro, vedada a censura. Segundo, contas bancárias. Terceiro, o meu horário eleitoral que eles bloquearam, sendo que eu tenho pleno gozo dos direitos políticos, porque a lei não permite que eu seja inelegível. Dentro da lei, é impossível não estar nesse pleito, né? Competindo aí com os outros candidatos. Mas ele simplesmente decide sempre à margem da lei. E eu acrescento que ele tem pressionado emissoras de rádio para que você não seja entrevistado. Muitas, na verdade. Inclusive está pressionando até alguns membros do judiciário do TRE do Rio, e nós temos pessoas lá dentro, informantes e amigos que falam, olha, ele liga para vários desembargadores para tentar ameaçar e tudo mais, ou seja, fica utilizando o adubo do medo ali para poder colocar desembargadores que, infelizmente, recebem essa ordem, mas não têm hierarquia, por medo talvez de retaliação no CNJ e tudo mais. Deputado, é uma situação muito triste, a gente torce muito para que tudo se encaminhe de alguma maneira, a gente ainda fica procurando aí como, sem a participação do Senado, sem a participação... O trabalho de vocês é muito Rodrigo importante para isso. A gente tenta de alguma forma, todos nós. Eu acho importante a gente falar também que é claro que o deputado é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, mas também... o que nós defendemos aqui é o respeito à Constituição. Sim, né? sim, se fosse um deputado do PT, né, como também nós defendemos o PCO, quando o Alexandre de Moraes derrubou as contas sociais do PCO, nós defendemos a liberdade de expressão, falamos também contra o ministro. Então, essa defesa, as pessoas têm que entender. São coisas inegociáveis. Inegociáveis. E mais, está desrespeitando, Alexandre de Moraes está desrespeitando milhares de eleitores que o elegeram. Milhares. Hoje milhões de pessoas ouvem, né, os nossos comentários. Você é um representante do povo. Sim. Democracia é isso, né? É isso aí. Democracia é isso. E liberdade não se fatia, né? Todos nós temos ou ninguém tem. Não tem jeito. Ou deputado, todos com ou todos sem. Sim. Deputado, muitíssimo obrigado. Obrigado. Boa noite, boa semana. Augusto e Ana. Obrigada.
Termina aqui, então, o programa 4x4, a 26ª edição da nossa segunda temporada. Muito obrigado pela sua companhia. Augusto, boa semana, boa noite. Boa noite, Lacombe, boa noite, Ana Paula, Constantino, boa noite a vocês que nos acompanharam. Boa noite, deputado. Boa noite, Foi um mestre. prazer. Ana, boa noite, boa semana. Boa noite, Lacombe, mestre. Amanhã estamos juntos. Estamos juntos. Deputado, muito obrigada. Boa noite, Consta. Algumas pessoas aqui no chat me perguntando sobre o vídeo do Lula e do MST. Ele está no meu Instagram, Ana Paula Henke. Boa semana a todos. Consta, boa noite para você, boa semana. Boa noite, Lacombe, boa noite, mestre Augusto, querida Ana, deputado Daniel Silveira e todos que nos acompanharam até aqui. Vamos lá que o trabalho por hoje não acabou, não. Agora vamos ter que tomar um engove e aturar aquele troço lá. Boa, Consta.